Então vamos lá, a gente tem como aula um período simples que trata da construção das nossas orações, né? A gente tem as orações divididas em períodos, nós temos orações em períodos simples e em períodos compostos. O que a gente vai ver primeiro, é claro, é o nosso período simples. Mas antes de partir para o período simples, a gente precisa ter em mente o conceito do que é frase, do que é oração e do que é período. Primeiro a gente tem ali frase. O que é uma frase? É todo enunciado capaz de transmitir novas ideias, ou seja, tudo aquilo que eu consigo transmitir numa ideia, que eu consigo transmitir um pensamento, tudo isso é chamado de frase. É todo enunciado que possui um sentido, que transmite uma ideia. Então temos como exemplo: a lua iluminava o céu. Isso aqui transmite para mim uma ideia, então eu posso chamar de frase. Que calor. Isso aqui também transmite para mim uma ideia, transmite uma noção de quê? De que está calor em um determinado lugar, em um determinado momento. Então isso é considerado frase. E também aqui, novamente, a simples palavra socorro. Agora partindo para o conceito de oração. O que é a oração? É toda frase construída em torno de um verbo. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Isso é o que a gente tem que ter aí guardado com a gente. Por quê? Para ser frase, eu só preciso ter um enunciado que tenha um sentido, certo? Eu não preciso ter um verbo, como aqui, ó, a palavra socorro. Eu não tenho nenhum verbo aqui. Oração, eu preciso ter o quê? Uma frase, mas ela tem que ser construída em torno de quê? De um verbo. Então, para ter oração, eu tenho que ter verbo. Se eu não tiver verbo, não é oração. É apenas uma frase. E aí a gente chama de frase nominal. Ok? Então, vamos lá. Oração é toda frase construída em torno de um verbo. Então, para a gente saber o número de orações, a gente vai ter que ver o número de verbos. Então, é correto dizer que o número de verbos será igual ao número de orações. Então, vamos ver o exemplo. Como você chegou aqui? Para a gente saber se isso aqui é uma oração, a gente teria que analisar o quê? O verbo. E quem é o verbo ali? O verbo é o verbo chegar. Se eu só tenho um verbo, quer dizer que eu tenho uma oração. A notícia chocou a população. Quem é o verbo aqui? É o verbo chocar. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. O prédio foi construído por eles. Cadê o meu verbo? O meu verbo está aqui, ó. A gente tem uma locução verbal. Locução verbal é que a gente chama de quê? De dois ou mais verbos que dão um sentido único, certo? Aqui a gente tem uma locução verbal porque a minha oração está na voz passiva. Ok? Então a gente pode chamar isso aqui de locução de passivo. Mas na locução verbal a gente só conta o que? Como um, embora a gente tenha dois verbos ali. Então, se eu tenho um verbo, também vou ter uma oração. Então, relembrando, oração é toda frase construída em torno de quê? De verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. E frase é todo enunciado capaz de trazer o quê? Um sentido, uma ideia. Não necessariamente eu preciso ter um verbo. Agora, período. Período é uma frase, né, formada por uma ou mais orações. Ou seja, a minha frase é um enunciado que traz apenas o quê? Um sentido. Não necessariamente preciso de verbo. Para eu ter oração, eu preciso ter verbo. No meu período, o que eu vou ter? No meu período, eu vou ter frases que são formadas por um verbo ou mais. Ou seja, se eu tiver um verbo, eu tenho um período simples. Se eu tiver dois ou mais verbos, eu vou ter um período composto. Então, vamos lá. O período ele pode ser classificado em período simples, quando ele é formado por uma única oração. E se ele for formado por uma única oração, quer dizer que eu tenho um verbo. Naquela noite, todos saíram satisfeitos. Cadê o verbo? Aqui é o verbo sair.
Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e o meu período é simples. Período composto. Ele é formado por duas ou mais orações. Ou seja, eu vou ter que ter a partir de dois verbos. Porque se eu tiver um só, eu trabalho com período simples. Então vamos lá. Rafaela afirma que você virá. Neste período, Rafaela afirma que você virá. Quais são os meus verbos? Afirma e virá. Vamos dividi-lo. Rafaela afirma que você virá. Eu tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período chamado de período composto. A mãe comprou o brinquedo, guardou-o na gaveta e verificou se o filho merecia. Vamos lá. Cadê os meus verbos? A mãe comprou o brinquedo, guardou-o e verificou se o filho merecia. Quantos verbos nós temos? 1, 2, 3, 4. Se nós temos 4 verbos, nós temos quantas orações? 4 orações, o meu período é composto. Vamos dividir. A mãe comprou o brinquedo, guardou-o na gaveta e verificou. Verificou o quê? Se o filho merecia. 4 verbos, 4 orações. Então, a gente trabalha com período composto. Então, relembrando, período simples formado apenas por uma única oração. Ou seja, eu só vou ter um verbo, ok? Período composto, eu tenho um período formado por duas ou mais orações. Ou seja, eu preciso ter a partir de duas orações para eu chamar um período de período composto. A gente vai destinar nossa atenção nesse momento ao período simples. A gente vai estudar os elementos que compõem o período simples. Os primeiros elementos a serem estudados são sujeito e predicado. Vejamos aqui o exemplo. Joaquim dirigiu a palavra às pessoas presentes. Primeira coisa, tudo que a gente for fazer análise sintática, eu costumo dizer que a análise sintática ela ainda está escrita lá na Bíblia, né? Independente da sua crença, da sua religião, lá na Bíblia está assim, no início era o verbo, então você vai começar sempre a sua análise sintática pelo verbo. Por quê? Porque achando esse verbo, a gente descobre se esse verbo possui ou se esse verbo não possui um sujeito. Então vamos lá. Joaquim dirigiu a palavra às pessoas presentes. Achamos o verbo dirigiu. Agora a gente pergunta para esse verbo, quem é que dirigiu a palavra às pessoas presentes? Quem é que dirigiu? Joaquim. O próprio verbo, ele, me responde. Se esse verbo me deu a resposta Joaquim, significa que Joaquim é o meu sujeito. E tudo aquilo que restar, ou seja, tudo aquilo que sobrar, é chamado de quê? De predicado. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Primeira coisa, olhar para o verbo e fazer a perguntinha ao verbo. Quem é que mais o verbo que aparecer para você? Se esse verbo te der uma resposta, analise se esse item que ele te deu é um sujeito. Se for um sujeito, já sabe que tudo aquilo que restar será chamado de predicado. E aí a gente vai estudar agora quais são esses tipos de sujeito e quais são esses tipos de predicado. Conceituando, o que é sujeito? Sujeito é um termo da oração que recebe uma informação completa que é dada pelo predicado, ou seja, é sobre o que se fala, certo? O predicado é o termo da oração que dá informação a respeito de quem? Do sujeito. Então, a relação entre sujeito e predicado nada mais é do que o predicado, ele é a informação dada a quem? Ao sujeito, certo? É aquilo que você diz sobre alguma coisa. E o sujeito, ele é o quê? Ele é o termo que recebe essa informação que é trazida pelo predicado. Então, vamos ver aqui as características do sujeito. Nós temos tipos de sujeito.
O primeiro que a gente tem, ele é chamado de sujeito simples, ou também você pode chamar de sujeito determinado. Por quê? Porque a informação desse sujeito, ele repousa em um elemento que ele é facilmente determinado, ou seja, eu vou conseguir olhar para a minha oração e vou conseguir identificar esse tipo de sujeito lá. E além disso, para ele ser um sujeito simples, ele tem que possuir apenas um núcleo. E esse núcleo, ele é a palavra que tem mais importância, que traz um significado para aquele contexto. Então vamos lá. Clara chorava desesperadamente. O que eu falei com vocês lá no início, que a gente tem que começar a análise sintática pelo verbo. Então aqui a gente tem o verbo, que é o verbo chorava. Então Clara chorava desesperadamente. Quem é que chorava? Clara. Se eu tive essa resposta, eu tenho o meu sujeito. Tirei o sujeito, tudo que sobra é chamado de quê? Predicado. Então não vamos classificar o predicado agora. Deixa para classificar o predicado em um outro determinado momento. Vamos lá. O meu sujeito, ele possui apenas um núcleo? Sim, eu só tenho uma palavra aqui e esse núcleo é Clara. Se ele só tem um núcleo, ele é classificado como sujeito simples. Tudo bem? Sujeito composto agora. Quando a informação do predicado possui mais de um núcleo. Atenção, ela vai possuir mais de um. Ou seja, eu vou possuir 2, 3, 4, 5 elementos dentro do meu sujeito, para ele ser composto. Tá? Então vamos analisar aqui. Ellen, Márcia e Joana andavam juntas. Mais uma vez a gente vai iniciar a análise sintática por onde? Exatamente, pelo verbo. E vamos fazer a pergunta para ele. Quem é que andavam juntas? Ele vai responder o quê? Ellen, Márcia e Joana. Ellen, Márcia e Joana, a gente tem quantos elementos aqui? 3 elementos importantes. Ellen, Márcia, Joana. Se eu tenho 3 elementos, logo eu tenho quantos núcleos? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 núcleos, o meu sujeito é um sujeito de que tipo? É um sujeito composto. A gente tem que tomar bastante cuidado. Para ser sujeito simples, eu tenho que ter apenas um núcleo. Para ser sujeito composto, eu tenho que ter mais de um, ou seja, eu tenho que ter 2 ou mais elementos. Continuando, a gente ainda tem um tipo de sujeito que é chamado de sujeito desinencial. Por que ele é sujeito desinencial? Porque a gente consegue identificar esse sujeito através de onde? Da desinência verbal. Vamos lá, conceituando agora. O que é o sujeito desinencial? É quando o sujeito não vem expresso na oração, mas é possível identificá-lo por meio da desinência verbal. Ou seja, a gente vai olhar para o verbo e a gente vai identificar quem é esse sujeito. Então vamos lá. Nascemos, crescemos e morremos. Iniciando sempre pelo verbo. Nascemos, crescemos, morremos. Quantos verbos nós temos? 3, então nós temos 3 orações diferentes. Nascemos, crescemos e morremos. Vamos lá, para a gente achar esse sujeito, a gente tem que fazer a pergunta. Quem é que nascemos? Nascemos quem? Nós. Quem é que crescemos? Nós. E quem é que morremos? Nós também. Então aqui a gente consegue identificar esse sujeito por uma desinência chamada desinência número pessoal, que ela indica qual é o número, e o número é o quê? Qual é o número, galera? O número é plural. E a pessoa é primeira pessoa, certo? Então a gente tem aqui primeira pessoa do plural, que equivale ao nós. Então, olha só, sujeito desinencial também recebe um outro nome. Que nome é esse? É aquele nome que a gente está acostumado a ver, que é o nosso sujeito oculto. Alguns gramáticos não admitem essa nomenclatura, mas para efeito da gente ter uma mais proximidade com esse nome, eu acho que fica mais fácil. Então, você pode chamar de sujeito desinencial, sujeito oculto ou sujeito
elíptico. Por que elíptico? Porque ele não aparece na oração, mas você consegue determiná-lo a partir da desinência verbal.